5 de dezembro, 4h37 da tarde, pleno domingão relacionado ao japonês. Eu revisei o Anki. E aí, o que aconteceu? Recentemente me deu na telha, porque eu quis mesmo, não tem nenhum motivo especial, me deu na telha não mexer no celular durante 3 dias. E aí, depois desse longo período de não mexer no celular durante 3 dias, eu continuei revisando o Anki, continuei consumindo conteúdo e continuei estudando. Então, nesse meio tempo aí, tudo foi feito com maestria. Relacionado então ao limite do Anki, né? Esse selo do Anki que eu coloquei, essa semana é a semana de no máximo 80 cards. Então, se vencerem aí mais de 80 cards no dia posterior, eu adiciono apenas 2 cards para serem revisados hoje. E se vencerem menos de 80 cards, né, eu vou adicionar aí a diferença entre o que vai vencer amanhã e 80 cards. Amanhã eu vou vencer 76 cards no baralho de sentenças, então eu adicionei 4 cards hoje. Durante esse decorrer dessa semana, o que aconteceu? Os cards eles estiveram aí nesses 3 dias, né, que eu parei de mexer no celular e tal. Esses cards eles deram uma reduzida, entendeu? Na verdade eles mantiveram bem estáveis próximo de 80 cards. A média foi realmente 80 cards. Às vezes vencia 82, 80, 84 até, chegou a vencer 84. Mas aí eu consegui estabilizar. E quanto ao tempo, o tempo caiu muito no baralho de sentenças, cara, mas muito mesmo. Nos últimos 4 dias, o meu tempo de revisão no baralho de sentenças, o maior que teve foi 13 minutos no baralho de sentenças. Cara, eu tô feliz pra caraca, meu, porque eu não pensei que um dia eu poderia voltar pra esse tipo de coisa, entendeu? Sem necessariamente parar de adicionar cards. Eu tô sentindo uma absorção muito melhor em relação a esses cards. Principalmente os cards de Boku no Hero. Eu tô conseguindo lembrar das leituras deles direitinho, eu tô conseguindo lembrar do significado deles direitinho, eu tô conseguindo, sabe, lembrar do significado da frase enquanto eu tô revisando ela no Anki certinho. Então, tipo assim, foi muito proveitoso pra mim esse limite de 80 cards. A desvantagem é que eu não consegui adicionar muitos cards, né? Então, tipo assim, alguns cards que eu realmente queria adicionar eu não adicionei. E o número de acertos no Anki também sumiu muito, ou seja, eu tô acertando muitos mais cards, entendeu? Tipo, eu tava errando uma média aí de 35, 40 cards por dia. Eu tô errando agora, nesse momento, eu acertei 75% dos cards. Então eu errei 19 cards de revisão hoje, entendeu? Eu errei apenas 19. Então, tipo assim, houve uma queda brusca, absurda no número de cards que eu tô errando por dia, entendeu? Isso tá sendo muito benéfico pra mim. Mas, o que tá acontecendo? Tendo em vista tudo isso e eu tô acertando tanto, está tudo dando certo, por que o número de cards ainda continua tão alto? A questão é que os cards não estão espaçados o suficiente. O que acontece? Se a gente entrar nos gráficos do Anki, lá tem uma parte onde mostra o espaçamento dos gráficos. Eu vou deixar isso daqui aqui pra você dar uma olhada, meu eu do futuro. Aí tem essa parte de espaçamento dos cards, e você pode ver que a maioria desses cards eles vão vencer num período aí de pouco tempo, pouquíssimo tempo na verdade. O ideal seria espaçar esses cards e fazer com que esse tempo de que eles vão voltar a aparecer seja o maior possível. Assim, aparecem menos cards todos os dias, entendeu? Eu acho, na minha concepção, de que se eu continuar esse desafio meu, né, de estabilizar o Anki e levar a cabo ele, principalmente quando eu chegar aí no limite de 75 cards, é muito provável que até lá, vão ser mais ou menos aí uma semana e meia, 2 semanas, uma semana e meia, vamos colocar uma semana e meia, vai, os cards consigam se espaçar melhor. E se isso acontecer, vai acontecer o seguinte, vai vencer cada vez menos cards. E se eu conseguir espaçar esses cards, qual que é a vantagem a longo prazo? A longo prazo aparecem menos cards para serem revisados todo dia. Então, além do tempo de revisão do baralho de palavras ter caído drasticamente, o número de acertos subiu drasticamente também. E se eu continuar assim, eu vou conseguir espalhar esses cards melhor na linha do tempo do Anki, né? Mas aí o que acontece? Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é mil maravilhas, a perfeição não existe. O baralho de palavras está me dando um contrapeso muito grande. Enquanto eu revisei 13 minutos do baralho de sentenças, o baralho de palavras eu revisei em 5. E então o que acontece? Na hora que você olha assim, né, o tempo geral do Anki aparece lá 18 minutos.
E aí você olha e pensa, uou, 18 minutos de revisão, isso é muita coisa, cara. Mas se parar pra olhar e o baralho de sentenças foram só 13, ou seja, foi uma revisão muito rápida, como é que o baralho de palavras tá dando esse contrapeso, né? Dá um contrapeso psicológico imenso. E o baralho de palavras, ele tá insano, tá absurdo, não tô conseguindo manter o baralho de palavras em 5 minutos, ele tá fugindo das minhas rédeas. Nesses últimos 3 dias, teve um dia que eu consegui terminar o baralho de palavras em 8 minutos. Eu simplesmente não aguentei mais e falei, eu vou colocar um selo no baralho de palavras. Dei a última chance para ele no sábado, para ver se ele conseguiria aí se sair bem, mas a questão é que ele terminou em 5 minutos na lata e ainda ficou faltando alguns cards para poderem ser revisados. Então, o que eu fiz? Selo no baralho de palavras, isso mesmo. Eu coloquei um selo de tempo no baralho de palavras, não importa quanto eu consiga revisar, não importa quanto tempo demore, eu vou adicionar os cards do baralho de sentenças que estão me dando trabalho no baralho de palavras, vou continuar adicionando cards no baralho de palavras sim, mas eu só vou revisar 5 minutos por dia, não importa quanto tempo demore, entendeu? Tipo assim, pode levar um mês eu revisando só 5 minutos por dia. 1 hora o baralho de palavras vai estabilizar. Eu tenho certeza, com esse selo definitivamente ele vai estabilizar. Então, tipo assim, eu vou continuar adicionando os cards e vou revisar apenas 5 minutos por dia. Hoje eu revisei o baralho de palavras por 5 minutos e aconteceu da seguinte forma. Foram 50 e poucos cards que venceram hoje para serem revisados. E na hora que eu revisei todos eles, terminei minha revisão aí de 5 minutos de hoje, do primeiro dia, o dia 0. Ficaram aí 19 cards errados, entendeu? Tipo, eu consegui revisar todos os que apareceram e os cards que eu errei, eu não consegui revisar todos eles novamente. Então amanhã vão ficar aí 19 cards errados que eu tenho que rever. E sobre os cards que estão vencendo, amanhã vão vencer mais de 50 cards no baralho de palavras. Vocês entenderam por que eu coloquei esse selo? Porque não tá dando, cara, tá absurdo, tá uma revisão insana, eu não tô conseguindo mais, não estou suportando mais, Brasil, não tá dando pra mim, entendeu? Então vai ter selo no Anki sim, enfiei ali o selo no baralho de palavras, vai ficar selado sim, eu não vou revisar esse baralho até o final mais, vou revisar apenas 5 minutos por dia até ele estabilizar. E aí quando ele estabilizar a gente vê o que faz em relação ao baralho de palavras. Quanto ao baralho de sentenças, eu vou continuar nessa minha técnica aí de adicionar até completar 80 cards, né, o limite de 80 cards. Tá dando super certo essa minha técnica, o tempo de revisão caiu muito, o número de acertos também melhorou muito também. E eu tô conseguindo adicionar alguns cards, poucos, mas tô conseguindo adicionar alguns cards também. Os cards de Boku no Hero, por incrível que pareça, eu achava que eles iam ser imensos, gigantescos, mas eles estão sendo extremamente pequenos. Então eu tô pegando eles ali, eu tô juntando até 3 cards pra montar um só, entendeu? Pra ficar um tamanho um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais, né, melhor de se ver. E em relação ao japonês, acho que é isso. Terminei de traduzir o capítulo 14 nesse meio tempo também. Link da novela na descrição. Eu vou checar aqui mais ou menos, mas eu acho que até o dia 8 que eu tenho que manter essa... Acho que é o dia 8 mesmo. Então, até o dia 8 eu vou manter essa minha postura de adicionar até completar 80 cards por dia, o limite de 80 cards. E vamos ver o que acontece em relação ao japonês. Porque, afinal de contas, eu só tenho uma única opção que vai definitivamente me levar aonde eu quero chegar. Seguir em frente. Então, até mais. 6 de dezembro, 11h50 da manhã, relacionado ao japonês. Eu revisei o Anki e consumi um conteúdo, ainda não sentei para estudar minha hora diária. Mas mais tarde eu vou ter um tempinho. E hoje, segunda-feira, primeiro dia de aula do segundo período. Tô animado, tô ansioso pra caramba. Fiquei tendo pesadelo toda noite durante uma semana. Foi incrível, maravilhoso. E tamo junto aí, mais uma jornada está para começar. E nas sábias palavras dos sábios, Houston, temos um problema aqui. Então, o que acontece? Como vocês podem ver ali, aquele papelzinho branco ali, é um quadro de tarefas que eu montei, entendeu? Baseado em horas, para saber mais ou menos aí o que eu tenho para fazer e tal, me organizar um pouco mais e reduzir um pouco a minha procrastinação, reduzir drasticamente a minha procrastinação, na verdade. E eu tô aqui com um monte de post-it na mão, entendeu? Editando um monte de coisa, escrevendo, bom e velho papel e caneta, porque é isso, cara. Não importa o tamanho da tecnologia. Papel e caneta sempre é melhor, sempre, 1000 vezes, totalmente.
E o que acontece? Eu tô ali escrevendo e tal, ajustando o meu horário baseado na minha rotina de amanhã. Terça, quarta e quinta são meus dias mais puxados em relação à faculdade, porque eu tenho muitas aulas. E eu tava sentado ali agora e tal, escrevendo tudo, e eu encontrei um problema. Eu não achei tempo para estudar japonês. Como assim? Revisar o Anki vai aí uns 20 minutos. Hoje a revisão do Anki durou 19 minutos na verdade. Foram 5 minutos no baralho de palavras, porque eu coloquei o selo no baralho de palavras, ou seja, eu só revisei 5 minutos. Ficaram aí mais de 35 cards errados para serem revisados amanhã, porque eu não consegui terminar eles toda essa revisão. Amanhã eu vou vencer a uns 34 cards no baralho de palavras também, então tenho que revisar os que eu errei e esses 34 que vai aparecer amanhã. No baralho de sentenças eu levei 14 minutos, acertei mais de 79% dos cards. Foi uma revisão muito boa no baralho de sentenças, na verdade. Bem rápida também. Amanhã vão vencer aí 81, 82 cards, alguma coisa assim. E eu vou adicionar aí 2 cards, porque conforme a regra, como vocês já sabem, o selo funciona da seguinte forma. Se for menos de 80 cards, é a diferença entre 80 cards e a quantidade de cards que vai vencer amanhã. Se for mais de 80 cards, são 2 cards para não parar de adicionar todo dia. Ontem eu adicionei 4 cards, obviamente isso não fez diferença nenhuma para hoje, entendeu? Não foi uma diferença tão grande assim. Então a quantidade de cards continua estando bem alta, mas eu acredito que com o tempo vai se espaçar cada vez mais. E amanhã eu adicionei apenas 2 cards. Hoje eu adicionei apenas 2 cards para serem revisados amanhã. Quanto à novel, o que acontece? Eu abri aquele bendito documento auxiliar, isso mesmo. Agora eu trabalho nos meus estudos de japonês com 3 documentos. O documento piloto, o documento conteúdo para o Anki e o documento auxiliar. O documento piloto é onde eu vou pegar a novel, entendeu? O capítulo da novel, o conteúdo que eu estou estudando naquele momento, vou colocar nesse documento piloto, fazer ali todos os cards do Anki e depois recortar todos eles e passar para o conteúdo para o Anki. Mas, como eu estou traduzindo essa novel agora e eu preciso de um pouco mais de organização para saber aonde começa e onde termina os capítulos, porque não tem como se eu jogar no documento do conteúdo para o Anki. Eu teria de selecionar aí pouquíssimo conteúdo entre as 420 e tantas páginas que aquele documento já tem. Então, tipo assim, eu peguei e joguei todos eles agora no documento auxiliar. Meus estudos japoneses vão ser conduzidos, né, da seguinte forma. Eu vou traduzir aí o capítulo da novel no decorrer da semana no documento piloto. Se for o caso de eu conseguir terminar antes do fim de semana, eu vou pegar toda essa novel e vou jogar ela no documento auxiliar. Quando eu jogar essa novel no documento auxiliar, o que vai acontecer? Ele vai ficar morgando, me esperando até o fim de semana. No fim de semana, quando me sobrar algum tempo, eu vou me sentar, vou pegar o documento auxiliar, vou dar uma olhada nele, entendeu? E vou, enfim, efetuar a tradução propriamente dita, passando pro documento, tudo organizadinho, tudo bonitinho, entendeu? Inclusive link na descrição, vou deixar lá tudo bonitinho. Terminei de traduzir ontem o capítulo 15, mas eu ainda não organizei a tradução, né? Eu ainda não passei pro documento tudo organizado. Por quê? Porque eu tava sem tempo, já era domingo, umas 9 e tanto da noite, e, enfim, eu não ia ficar até meia-noite arrumando essa porcaria, né? Não tem jeito. E aí o que acontece? O que rola? Eu vou deixar ele morgando lá até o fim de semana, e no fim de semana eu vou pegar e vou ajustar e, enfim, organizar a tradução propriamente dita. Agora eu joguei ali o capítulo 16 para começar a tradução, estudando 1 hora por dia. Vou começar a tradução hoje, né? Estudando aí 1 hora por dia e vendo o que dá, mas é como eu tô dizendo, não encontrei tempo para fazer esta merda, não encontrei tempo, rodei igual um Palerma, não achei tempo. Por quê? Bom, tenho aulas que vão começar aí às 8, por exemplo, amanhã, no horário de manhã. As aulas vão começar às 8 e vão até às 11h40. Das 11h40 até o meio-dia, eu vou revisar o Anki. Então, da 11h40 até meio-dia, revisão do Anki, porque são 20 minutinhos, é mais ou menos isso daí. Por isso que eu queria estabilizar logo o Anki e fazer com que o tempo de revisão fosse o mínimo possível. Aí, meio-dia, como você já sabe, no horário de almoço, não tem jeito. 1h10 já começam minhas aulas de novo e segue sem parar até as 9 horas da noite. Então, tipo assim, não tem um horário de intervalo, entendeu? Depois aí, mais ou menos às 9 horas, eu vou pegar, vou sentar e vou estudar 2 horas, né, os conteúdos da faculdade. Então, nesse período de 2 horas eu vou ler os textos que passaram para eu ler, fazer as atividades que foram necessárias fazer. Então, tipo assim,
eu vou separar ele 2 horas do meu dia para estudar. Não vou fugir dessa minha responsabilidade de jeito nenhum. E como eu já disse, a faculdade é minha prioridade, não achei tempo para estudar japonês. Porque depois das 9h30, vamos lá. Eu vou sentar lá, vou estudar até as 9h30. Eu vou acabar o quê? 10h30 da noite, depois da minha hora de estudo, né? Eu vou acabar aí de estudar japonês às 10h30 da noite, tipo, quase 11 horas, né? Poxa, puxado, né? Bem puxado, né? Não, tipo, tempo, por favor. Na verdade, não tô achando tempo, não tô encontrando brechas pra isso. A minha faculdade é o UFG e eles pensaram assim, poxa, os alunos estão passando muito tempo na frente do computador, vamos separar aí e dividir as aulas entre síncronas e assíncronas. Aulas síncronas, as casos que eu preciso participar, onde rolam as reuniões e tudo mais no Google Meet. E as aulas assíncronas são as aulas que não são, tipo assim, você não precisa participar delas e tudo mais. Então, geralmente passa uma atividade, um vídeo, um texto pra gente ler. Então, tipo assim, sempre tem alguma tarefinha pra gente fazer nesse tempo. Então, eu quero aproveitar essas aulas assíncronas, todas elas, para fazer tudo o que for necessário da faculdade. Então, tipo assim, passou o texto, naquele mesmo dia, se tiver uma aula assíncrona, eu tô fazendo. Se não, em última instância, eu vou utilizar esse tempo de 2 horas de estudo. Esse tempo de 2 horas de estudo eu quero fazer para estudar mesmo, não fazer tarefa, entendeu? Eu quero estudar mesmo. E aí, o que acontece? Meu dia tem 24 horas, eu separei todo o meu dia, mas eu não tô achando tempo para fazer tudo. Bom, pelo menos a revisão do Anki eu encontrei o tempo para fazer, né? A revisão do Anki tem como ser feita. No período da manhã, aí, entre as 7 às 8 horas, eu pretendo fazer pelo menos 1 horinha de exercício físico, porque o pai tá sedentário, né? Então, tipo assim, eu sinceramente não sei. Eu olho para aquele bagulho ali e eu não sei o que eu faço. Entendeu? Não sei o que eu faço. Vamos quebrar a cabeça, vamos descobrir o que acontece. E aí, no decorrer do dia, talvez eu ainda volte aqui, ou talvez até no final da semana eu passe aqui de novo. Então, até mais. 7 de dezembro, meio-dia, 17, relacionado ao japonês. Eu revisei o Anki, ainda não fiz mais nada além disso. E aí, falando sobre o tempo, né? Uma questão que eu coloquei ontem com bastante ênfase e preocupação. A questão do tempo, né? Eu já vou direto para essa parte, o tempo para estudar e tudo mais. Pelo visto, está começando a aparecer. O que está acontecendo? Por mais que a minha carga horária realmente seja muito alta e eu, em termos teóricos, não teria tempo para absolutamente nada, a minha universidade ela divide as nossas aulas em aulas síncronas e aulas assíncronas. Aulas síncronas são aulas que a gente tem que participar, são aquelas reuniões que eles fazem no Google Meet, entendeu? Então a gente tá lá participando e tudo mais, como se fosse uma aula mesmo normal. E aulas assíncronas são as aulas que, tipo assim, não necessariamente precisam ter uma reunião, entendeu? Então eles deixam algumas atividades pra gente fazer, por exemplo, ler um texto, ver um filme, enfim, para diminuir o tempo de tela que o aluno passa no celular, eles na frente da tela, do computador, celular, notebook, enfim, eles colocam aí essa contramedida. Então, tipo assim, essa relação entre aulas síncronas e assíncronas é uma recomendação da universidade que seja metade síncrona e metade assíncrona. Alguns professores vão colocar menos aulas assíncronas, outros vão colocar muitas aulas assíncronas. Isso aí depende do professor, é ele quem decide no decorrer do semestre, entendeu? Ele conversa com os alunos aí nas aulas e a gente vai tomando essa decisão juntos. Algumas matérias, como por exemplo as matérias que eu faria agora de manhã, entendeu? No período da manhã, são matérias opcionais. E essas matérias opcionais, os professores estão começando a decidir entre si já fazer praticamente tudo assíncrono, entendeu? Então, tipo assim, não vai ter reunião. Então, se não vai ter reunião, eu posso muito bem fazer essa atividade mais tarde ou no outro horário. Enfim, dá para arrumar um tempinho para colocar os estudos de japonês aí dentro. Lógico que não vou priorizar o japonês, mesmo assim, entendeu? Então, tipo, se tiver alguma atividade assíncrona, eu vou utilizar esse horário sim para essas atividades. E sobrar algum tempo depois de eu terminar, eu posso me sentar e aí sim a gente estuda japonês, né? Aí a gente vai para esse segundo foco. Sobre o Anki, então, o que tá rolando? Cara, realmente, esse selo que eu coloquei no baralho de sentenças tá funcionando muito chuchu beleza, cara. Nossa, foi maravilhoso. A revisão de hoje aí foi 20 minutos na lata, certinho. Foi uma revisão muito tranquila de se fazer, muito tranquila mesmo, entendeu? Foram 15 minutos no baralho de sentenças, 5 no baralho de palavras. Então, tipo assim, amanhã venceriam aí 69 cards, né? 69 cards para serem revisados aí
no baralho de sentenças. Só que o que acontece, né? Se você parar para analisar, amanhã vai ser o dia 8, então a partir de amanhã já começa a valer aí o novo limite, né? O novo limite então seria de 75 cards no máximo, não importa o quanto apareça, eu tenho que, eu tenho que adicionar apenas a diferença aí entre o que vai vencer amanhã e o limite de 75 cards. Eu pensei em fazer valer ainda hoje esse limite de 80 cards, que é o limite atual que eu estou vivenciando nesse momento, é o limite de 80 cards. Mas aí, parando para pensar, amanhã eu vou vencer 67 cards no baralho de sentenças. Se eu fosse adicionar até completar 80, cara, eu ia ter que adicionar mais de 13 cards, entendeu? Então, tipo assim, seria muito desigual, a revisão de amanhã ia ser muito longa, entendeu? Então, eu preferi já adiantar logo para hoje, até porque eu consegui cumprir o objetivo desse selo, né, desse desafio, dessa semana também, o objetivo foi concluído. O baralho de palavras, o que rola? Eu tô conseguindo fazer todas as revisões do baralho de palavras, então todos os cards que vencem diariamente eu tô conseguindo revisar eles sim. E aí na hora que chega na parte dos cards que eu errei nessa mesma revisão, né, que eu vou revê-los, acaba não dando tempo para terminar, entendeu? Mas dá para dar uma boa adiantada, entendeu? Uma adiantada assim bem categórica. A questão é que hoje venceram 38 cards para serem revisados no baralho de palavras e amanhã vão vencer 50. Por que esses 50? Como eu já disse anteriormente, né, dá para rever todos os cards que vencem um dia e os cards que eu tenho que rever porque eu errei nessa mesma revisão, eu não consigo ver todos, mas uma quantidade razoável. Então, tipo assim, quando um card eu erro ele hoje, e aí nessa mesma revisão de hoje eu revejo ele novamente e acerto, ele vai aparecer novamente no dia seguinte. Então esses cards que estão vencendo aí, que vão vencer amanhã, são grande maioria dos cards que eu errei, entendeu? E aí, como eu revi eles pela segunda vez, marquei que eu acertei, eles vão aparecer no dia seguinte, ou seja, amanhã. Então tá sendo uma revisão bem tranquila no baralho de palavras também, eu não vou colocar isso como se fosse um desastre, porque não é só matemática básica do Anki mesmo. E é isso, eu tô com 2.199 cards no meu baralho de sentenças, quase chegando aí a 200 cards. Eu não sei, talvez eu ainda consiga o meu objetivo de chegar aí a 2.500 cards antes do meu primeiro ano de japonês. Quem sabe, né? Depois desse selo no Anki aí de 75 cards, as coisas realmente podem se tornar mais prazerosas, mais fáceis de se fazer, mais fáceis de se lidar. Eu percebi também que a quantidade de cards que eu tô revisando por minuto tá sendo bem mais rápido, tá fluindo com muito mais velocidade. Eu faço intervalos de 5 minutos na técnica de Pomodoro. Eu voltei com os intervalos de 5 minutos porque eu sinto mais confortável neles. E antigamente, quando eu fazia esses intervalos, a minha média de cards, né, a quantidade de cards que eu revisava no período aí de 5 minutos, era mais ou menos aí entre 25 e 30 cards. Mas agora a minha média de revisão já tá em 35 e 40 cards. Então, tipo assim, tá muito mais rápido, eu tô revisando os cards com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, errando muito menos cards. Hoje eu errei menos de 10 cards, entendeu? Não, foram uns 13 cards, eu acho, mas uma quantidade ínfima comparado ao que tinha aparecido, apareceram 81, né? Então, tipo assim, foi uma quantidade ínfima, foi muito fácil de se fazer essa revisão, foi muito prazeroso, muito incrível. E eu tô ansioso para poder terminar esse selo no Anki e ver o que eu vou fazer em seguida. Eu ainda não tenho muita certeza sobre como é que eu vou fazer para continuar mantendo estável esse tempo de revisão no Anki, entendeu? Eu realmente não quero fazer mais do que 20 minutos, até porque eu não tenho mais tanto tempo para isso. Foi uma revisão hoje bem rápida e eu senti que, ter estabilizado o Anki foi a melhor coisa que eu fiz nesse cenário meu atual. Então, tipo assim, eu não sei como é que eu vou fazer ainda para poder manter o Anki estável e continuar adicionando cards. Eu não sei como é que eu vou saber lidar com tudo isso depois que esse selo acabar, mas eu só tenho uma única opção: continuar. Definitivamente algo bom pode me acontecer se eu continuar. Só basta eu dar o próximo passo. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto e até mais.